Deputado Marcelo Freixo, eu respeito a sua posição. O que eu coloco assim é um projeto anticrime, ele é sólido contra o crime organizado. Mas não só milícias, Comando Vermelho, Primeiro Comando Capital, também são organizações criminosas poderosas. Além de nós reconhecermos nominalmente, nós estabelecemos que as lideranças vão para estabelecimentos penais de segurança máxima, leis presídios federais. Nós colocamos que, se a pessoa se manter associada, ela não progride, não obtém benefícios prisionais. Nós estamos melhorando o sistema de permanência nos presídios federais. Nós trazemos lá a situação mais clara para a atuação de operação policial disfarçada. Por exemplo, um policial disfarçado comprando arma, interagindo, seja lá com o Comando Vermelho, seja lá com milícia. Tem medidas ali que são eficazes em relação a toda a criminalidade. O próprio Banco Nacional de Perfil Genético, para saber quem esteve aonde. Nós colocamos lá também um Banco Nacional de Perfis Balísticos para tratar desses crimes que envolvem a utilização de armas de fogo. Essa previsão da execução em segunda instância e da execução direta do veredito do Tribunal do Júri tem o potencial em relação a qualquer crime de homicídio e feminicídio, quer praticado ou não por organização criminosa. Então, é um projeto consistente, inclusive, quanto a milícias. Eu gostaria realmente de contar com o apoio de Vossa Excelência em relação a esse projeto. Agora, ele não trata somente de milícias, mas reconhece expressamente que milícias são organizações criminosas. Desculpe, são organizações criminosas. Agora, nós também temos outras organizações criminosas que merecem um tratamento legal, penal tão severo como essas. Mas não é só endurecimento de crime. É um retrato equivocado do projeto. É só examinar o projeto e nós vamos ter ali os indicativos claros de que esse projeto é consistente contra organizações criminosas, entre elas as milícias. Esse é um dos autores do requerimento, assim como há um acordo com o deputado Rogério Correia. É um caso à parte. Depois, sim, haverá os blocos. Neste caso, então, nós vamos ouvir primeiro a resposta do ministro ao deputado Marcelo Freixo. Deputado, ministro. Eu vou tentar responder rapidamente, não vou conseguir responder tudo, porque são muitas questões, só que gostaria de aderir às homenagens feitas aqui ao general Vilas Boas, para mim aí um modelo de homem público, e na verdade, na minha opinião e de muitos, um verdadeiro herói nacional. Então fica só essa referência breve aqui. Bem, deputado Freixo, o projeto ele é muito claro, ele trata de endurecimento seletivo. Tá? Então, o que nós estamos falando o quê? Corrupção, crime organizado e crime violento. Desde sempre falei, não comporta o nosso sistema carcerário um endurecimento geral. Então, é um endurecimento seletivo, certo? O quanto isso vai aumentar em matéria de população carcerária, são tipos que já existem, são pessoas que já vão para a prisão, vão ficar, eventualmente, algum mais tempo. Mas há uma discordância em endurecer, por exemplo, em relação a quem comete um crime hediondo com resultado morte. Pessoas me perguntam, sabe quanto custa um preso? Sabe quanto custa um homicida doloso? Alguém responsável por um crime hediondo solto? Sabe quanto custa um membro do crime organizado solto? Pode ter certeza que custa bem mais. Se for ver qualquer projeto de lei dessa casa que criou tipos penais ou endureceu penas, não existe nenhum que vai apontar o número de pessoas da expectativa que vão ser presas por conta disso. Isso só surgiu no projeto aqui, essa demanda por parte da oposição, quem se opõe ao projeto, de fazer esse cálculo. Não existe em projeto nenhum, o senhor pode pesquisar, em qualquer projeto que foi feito anteriormente, não tem esse cálculo, porque é um cálculo impossível. Nós não estamos falando aqui de um país que tem os dados estatísticos tão confortáveis, como, por exemplo, a Alemanha, como, por exemplo, a Inglaterra. Nós mal aqui criamos um sistema de registro eletrônico de ocorrências. Nós temos dados que ainda não são precisos sobre a população carcerária, certo? Mas o que nós fazemos? Nós endurecemos seletivamente, certo? Em relação a isso. Não vai haver um incremento significativo da população carcerária e a nossa expectativa, com maior rigor, é que com o tempo nós possamos até minorar o problema. Sim, Estados Unidos tem uma política de desencarceramento e também alguns outros países. Mas a situação deles é um contexto absolutamente diferente, até em níveis de homicídios ou feminicídios por 100 mil habitantes. Então, eles endureceram, houve uma redução significativa da criminalidade nos Estados Unidos, que era outra na década de 70,
tiveram várias causas esse decréscimo, mas uma foi o endurecimento, e agora eles perceberam que esse rigor não é mais tão necessário. Os índices que nós temos da Europa não tem comparação. Portugal tem menos de 2 homicídios por 100 mil habitantes por ano. Em 2016, nós tivemos 60 mil homicídios aqui no Brasil, lá teve 76. Então, não tem como comparar realidades absolutamente diferentes. O nosso entendimento é preciso endurecer, sim, certo? Em relação à criminalidade mais grave. Em relação ao plea bargain, a Defensoria Pública Federal é favorável. A grande parte dos advogados não discorda do plea bargain. É um sistema de resolução mais rápida dos litígios. O que nós fizemos? Se nós formos ler lá o projeto, o artigo específico, nós colocamos uma série de salvaguardas para tentar impedir que alguém seja compelido a confessar para evitar uma condenação maior. Por exemplo, dando ao juiz um maior controle sobre a realização do plea bargain. O juiz podendo realizar isso somente após o recebimento da denúncia, quando já há uma avaliação da acusação. O juiz podendo recusar quando não tem um mínimo de prova. Então, nós estabelecemos uma série de cautelas. Na questão da falta suficiente da Defensoria Pública, esse não é um problema para o plea bargain, esse é um problema que afeta o sistema em geral. Não é? Ou seja, não acho que é um problema as pessoas muitas vezes serem condenadas sem plea bargain no sistema convencional, sem ter uma representação suficiente. Então, não é esse o fator determinante. As pessoas têm que ter representação, não é? Devida por advogado, seja constituído, seja nomeado, ou seja a Defensoria Pública onde tiver, mas esse é um problema que já existe no sistema convencional. O plea bargain não muda nada em relação a esse fato, embora seja desejável, né, a partir dele, ampliar a presença da Defensoria Pública em outros lugares. Política penitenciária, como eu disse, o pacote anticrime, mesmo os projetos aqui, não esgotam as políticas que nós estamos desenvolvendo dentro do Ministério. Fizemos aqui na segunda-feira uma premiação para várias empresas que estão empregando egressos ou presos, ou evento resgata, dentro do Ministério da Justiça. Estamos com uma política de incentivo ao aumento do trabalho do preso para favorecer a ressocialização. A questão de milícias, aí eu vou pedir até excusa, mas veja, nós temos um projeto que endurece contra a criminalidade organizada. Nós temos um projeto que, pioneiramente, nomina milícias como organização criminosa, que foi um trabalho, né, foi uma bandeira que o senhor defendeu todo o tempo, né, que endurece contra as organizações criminosas, que reconhece claramente, e o projeto fala no final que ele não é exaustivo, que o rol não é exaustivo, mas ele reconhece as milícias como elas verdadeiramente são, grupos criminosos organizados, podem ter um perfil sociológico diferente, mas o tratamento rigoroso para ela está lá na legislação, e aí o senhor diz contra o projeto, algo que o senhor lutou, e nós estamos reconhecendo a milícia como organização criminosa? A parte aqui da questão de genocídio, população negra, olha, quem mais é vítima da criminalidade violenta organizada é a população vulnerável. E o projeto ele vai trabalhar para diminuir isso. As políticas aqui do Ministério, ao contrário do que a senhora disse, são para reduzir a criminalidade. E a criminalidade vem reduzindo. Quem que é mais afetado por essa criminalidade violenta organizada? É exatamente a população mais vulnerável. Quando esses índices reduzem, os principais beneficiados é essa população mais variável. Eu falei aqui do Projeto Nacional de Redução da Criminalidade Violenta em municípios especialmente violentos. Isso tem um potencial direcionado exatamente para reduzir a criminalidade exatamente nesses bairros mais degradados, que é onde está a população mais vulnerável. Esses grupos que foram reclamar contra o projeto, com todo respeito, é fruto de incompreensão, às vezes um fruto de preconceito, às vezes fruto de alguma influência político-partidária. Mas os projetos que visam reduzir a criminalidade organizada e violenta só têm mais a beneficiar a população mais vulnerável. Dando continuidade, ainda a segunda parte do acordo, então agora o deputado Rogério Correia, Vossa Excelência tem